Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor Gouveia, sou membro do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou apresentar um tema fundamental para o nosso setor, o crédito rural. O sumário para guiar a nossa discussão vai abordar primeiramente a relevância do tema, suas modalidades, as fontes de financiamento e o processo prático, finalizando com os desafios e as tendências atuais. Primeiramente, em uma breve análise do papel e da relevância do agronegócio no PIB brasileiro, podemos ver que no gráfico comparativo do crescimento PIB agro e do crescimento PIB Brasil, que o crescimento do PIB agro, ele quase sempre se mantém a uma taxa de crescimento elevada, maior mesmo que a do próprio país. Assim, esse mercado se mostra muito importante e relevante para a nossa sociedade. Além disso, sua participação do PIB brasileiro se mostra cada vez maior. Em previsões recentes, estima-se que chegue a 29,4%, sendo a maior participação nos últimos 22 anos, em estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Agora, trazendo definições, o crédito rural ele é o conjunto de recursos destinados e regulamentados de forma específica para o financiamento das atividades agropecuárias e agroindustriais, ou seja, eles são definidos exclusivamente para esse fim. Eles têm como função assegurar que o produtor tenha recursos no momento certo, desde a compra da semente até a colheita, e também para a modernização da fazenda e outros diversos investimentos relacionados. O Plano Safra é elaborado anualmente pelo governo e define o volume de recursos, taxas de juros e as prioridades do crédito para o ciclo produtivo. Em um comparativo recente dos recursos do Plano Safra, avaliando a disponibilidade de recursos dos últimos 5 anos, é notável que esses recursos mais do que dobraram entre os anos de 21, 22 e 25, 26, indicando mais uma vez a relevância do crescimento desse setor do mercado brasileiro. Agora, tratando dos objetivos e finalidades do crédito rural, é importante definir que ele não é um crédito comum, então ele tem um mandato social e econômico. Dessa forma, ele tem três principais frentes, sendo estímulo, modernização e melhoria de renda. No estímulo, o objetivo é o aumento da produção e o uso mais eficiente dos recursos. Isso implica diretamente no segundo objetivo, que é a modernização, que é um incentivo à adoção de tecnologias novas, que, consequentemente, englobam práticas sustentáveis, elevando a competitividade do produtor brasileiro no mercado internacional. E, claro, consequentemente, a melhoria de renda para o produtor. Todos esses objetivos, eles estão compreendidos no MCR, que é o Manual de Crédito Rural, documento que é elaborado e definido pelo Banco Central. O crédito disponibilizado pelo Plano Safra é dividido em três modalidades. Primeiramente, em crédito de custeio. O crédito de custeio é destinado a cobrir despesas operacionais referentes a esse ciclo de produção, ou seja, a compra de sementes, fertilizantes, defensivos, tudo que vai ser utilizado nesse ciclo de produção. Em seguida, o crédito de investimento ele é referente à aquisição de bens ou serviços que perduram por vários outros ciclos de produção. Então, é um investimento a longo prazo visando aumentar a capacidade produtiva. Exemplificando, seria a compra de tratores, sistemas de irrigação, construção de armazéns, correção de solo, ou seja, investimentos a longo prazo. E por fim, o crédito de comercialização, que permite ao produtor estocar e vender a sua safra no momento mais oportuno, evitando a pressão de preços pós-colheitas que podem não estar muito favoráveis no momento. Como eu mencionei anteriormente, o crédito rural ele tem a função social. Dentro da função social, nós temos alguns objetivos mais específicos. Primeiramente, a inclusão e desenvolvimento regional, juntamente do PRONAF, o fortalecimento da agricultura familiar de pequenos e médios produtores, através do PRONAMP. Temos também a sustentabilidade e tecnologia, que é um incentivo às práticas sustentáveis através do financiamento de tecnologias de baixo carbono, disponibilizando taxas mais atrativas para tecnologias que tenham essa característica e, consequentemente, incentivando a sua utilização. Os fundos constitucionais
que visam a redução de desigualdades regionais, financiando projetos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com condições especiais, visando também o seu desenvolvimento. E, por fim, o fomento à agricultura de precisão e ferramentas digitais, adotando assim a inovação no campo. Dentre as fontes de recurso e agentes financeiros que compõem o Plano Safra, temos três principais pilares que vão injetar esse dinheiro no mercado. O primeiro são as fontes obrigatórias regulamentadas, que têm como fonte de recurso os depósitos à vista feitos pelos bancos, são depósitos obrigatórios que garantem um fluxo de caixa no agro. E também a poupança rural. É um percentual dos recursos captados na poupança rural que deve ser direcionado obrigatoriamente ao crédito do setor. Ele garante que o recurso captado do campo volte para o campo. O segundo pilar compreendido são as fontes de mercado privadas. Essas fontes têm como fonte de recurso a letra de crédito do agronegócio, que são títulos de renda fixo emitidos pelos bancos. Esses não são obrigatórios, mas são uma forma de captação privada para injetar liquidez no agro. E além disso, temos também os recursos livres dos bancos. São compreendidos por capital próprio das instituições financeiras e operado com taxas de juros de mercado, não equalizadas. Então são taxas definidas pelos próprios bancos. Ainda existem as fontes governamentais. Essas têm como principal fonte de recurso o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não possui obrigatoriedade de participação no Plano Safra e normalmente é usado para linhas de investimento de longo prazo, como por exemplo o Plano Moderfrota. Além disso, também tem outras fontes de recurso, como os fundos constitucionais. Também não possuem obrigatoriedade e são políticas regionais do Tesouro Nacional. Um mecanismo de subsídio muito utilizado no Plano Safra é a equalização de juros. Ele é necessário porque nem sempre o mercado tem suficiência ou a taxa de juros que o governo deseja. É aí que entra a equalização de juros, ou seja, a padronização desses juros a uma taxa que já foi estipulada previamente. E essa diferença é subsidiada pelo Tesouro Nacional. Agora, especificando melhor as fontes de recursos e agentes financeiros participantes, temos os bancos públicos federais, compreendidos pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que têm um foco principal em grandes volumes, repasse de grande parte dos recursos do Plano Safra. Entram também os bancos de desenvolvimento, como o BNDES, atuando indiretamente no financiamento de investimentos de longo prazo. Englobam também os bancos privados nacionais e estrangeiros, a exemplo do Bradesco, Itaú, Santander, que repassam recursos oficiais, os recursos obrigatórios, e cada vez mais operam com recursos livres, que são as fontes não obrigatórias, as fontes privadas. Também tem um papel muito importante as cooperativas de crédito, como Sicoob, Sicredi, Cresol, que têm forte atuação, especialmente no programa Pronaf e Pronamp, devido à proximidade com o produtor rural. Além disso, também existem os bancos regionais que participam do Plano Safra, como, por exemplo, o Banco do Nordeste, com o Agroamigo, bancos estaduais de fomento. Esses são focados em desenvolvimento regional e social, a exemplo dos fundos constitucionais mencionados anteriormente. Entre os principais programas, temos primeiramente o Pronaf, que tem foco e público-alvo na agricultura familiar, então tem um menor limite de renda e terra, e a modalidade predominante é de custeio e investimento. Em seguida, temos o Pronamp, que já é uma categoria um pouco maior, que vai atender os médios produtores. Então ele tem um limite de renda e terra intermediários. Também tem modalidade de custeio e investimento. Agora, programas mais específicos, como o Modern Frota, trabalha com financiamento para a compra de máquinas e equipamentos novos e usados. Então ele é exclusivamente de investimento, que é a mesma situação do PCA, que é o financiamento para a construção e ampliação de armazéns e silos, que também engloba a modalidade de investimento. Agora, tratando do processo operacional e a tomada de decisão, ele se inicia com
o projeto e o cadastramento partindo por iniciativa do produtor. Ele traz a obrigatoriedade de um projeto técnico elaborado por um profissional da área. Esse projeto ele deve detalhar a finalidade, o orçamento, o cronograma e a viabilidade da produção. Sua finalidade é provar, por fim, que a operação é oportuna o suficiente e adequada, justificando esse investimento. Ele traz também diversas exigências cadastrais e burocráticas, que são, por exemplo, a prova de registro no INCRA, cadastro ambiental rural, matrícula do imóvel e o georreferenciamento. E também é importante destacar que o crédito deve seguir as recomendações do ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que atendam à cultura e à região, otimizando o uso do seguro rural. Dando continuidade para o processo de pós-contratação, ele engloba a liberação e fiscalização do crédito. Primeiramente, na liberação, esse crédito não vai ser liberado em uma só parcela, ele vai ser liberado em parcelas atreladas ao cronograma definido e aprovado anteriormente. Então, por exemplo, a primeira parcela seria para sementes, segunda para defensivos, e assim vai dando sequência no ciclo produtivo. Isso tendo como exemplo um crédito de custeio. E o banco deve sempre garantir que o uso é específico para a finalidade aprovada no projeto. Caso contrário, seria uma violação do contrato que foi feito anteriormente. No acompanhamento e fiscalização, há a fiscalização prévia, que ocorre antes da liberação de cada parcela, para comprovar o uso da parcela anterior. E também a fiscalização final, que ocorre após o ciclo produtivo, para verificar a colheita e a capacidade de liquidação desse produto que foi gerado. Então, todas elas têm como função prevenir o desvio de finalidade, seria o uso do recurso em algo não aprovado. Abordando agora alguns desafios compreendidos no crédito rural, temos primeiramente a inadimplência e endividamento. A inadimplência do agronegócio atingiu 8,1% no segundo trimestre de 2025. Ela foi impulsionada pelo alto custo de produção e pelo crédito mais caro, segundo o Serasa Experian. Em segundo lugar, o custo do dinheiro e da equalização. Equalização é aquele processo que vai normalizar a taxa de juros a uma taxa adequada que foi definida pelo Banco Central, mas essa equalização tem um custo, claro, então ele vai deixar esse dinheiro um pouco mais caro em outros setores. O acesso e burocracia realmente é um acesso um pouco mais elaborado, porque é um crédito especial, né? Então, ele tem ali aquele papel social, aquelas taxas especiais, então, consequentemente, vai ter um acesso muito mais burocrático. É algo esperado, mas infelizmente se torna um desafio. Por fim, as mudanças climáticas, como secas e eventos mais extremos, que têm se tornado mais frequentes, elas aumentam os riscos na agricultura. Consequentemente, a demanda por seguro rural cresce como uma ferramenta para mitigar esses riscos, oferecendo proteção financeira contra perdas e plantios em maquinário. Entretanto, esse seguro tem um custo que, consequentemente, dificulta o acesso. Como tendências atuais do crédito rural, temos a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, os títulos privados, CRA, CPR e FIAGRO, e a dominância do crédito livre. Ou seja, nós temos como tendências o crescimento da participação do mercado privado no Plano Safra. Dessa forma, podemos concluir que o crédito rural ele vai muito além de um empréstimo, de um financiamento. Ele é uma política de Estado que vai estruturar o agronegócio brasileiro. Então, ele compreende a sua função estrutural, que é a garantia do custeio da safra e o investimento em infraestrutura, tecnologia e comercialização, a diversificação, que o financiamento ele está cada vez mais sustentado pelo mercado privado, complementando os recursos governamentais, que são englobados pelo Plano Safra, que é uma boa consequência, visto que uma maior presença do mercado privado vai significar com o tempo uma menor equalização e um menor custo desse dinheiro. E, por fim, a segurança, que o sistema depende sempre da fiscalização e da mitigação de riscos, para oferecer uma maior segurança de cumprimento
dos contratos de crédito firmados entre o produtor e os bancos participantes. Esses são dependentes do seguro rural e do zonamento de área de risco. Aqui estão todas as fontes que foram utilizadas na pesquisa. Muito obrigado. PET, contribuindo com conhecimento, com conhecimento.